Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, mais uma resenha sobre Yu Yu Hakusho Live Action, agora com o episódio 2, tá? E o que eu vou falar aqui são duas coisas bem antagônicas, e eu acho que uma delas pode até dar polêmica, mas calma, dá uma ouvida e uma analisada pra ver se não faz sentido pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada pra você, seja muito bem-vindo aí você que tá chegando no canal. Vamos falar sobre esse segundo episódio de Yu Yu Hakusho, que pra mim mostrou o que é de fato uma reimaginação ou uma adaptação e também deu um vislumbre do que podem ser os próximos 3 episódios desse live action. Antes da gente começar, só vou fazer aquele pedido. Você tá chegando agora no canal? Cara, a gente tá quase chegando nos 3k de inscritos. Acho que a gente vai bater isso antes do fim do ano, tá? Então, se você ainda não é inscrito, tá chegando aí? Você tá chegando agora, você não se inscreveu. Eu sei que você não se inscreveu, você tá chegando agora. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque vai ter bastante resenha, não só de Yu Yu, de vários outros temas relacionados à cultura pop, inclusive sugeridos por vocês aqui. Sempre essa resenha honesta, esse bate-papo de WhatsApp, de boteco aqui entre a gente. E se você gostar desse vídeo no final, deixa o seu like, tá? Segundo episódio de Yu Yu, eu vou falar pra você. 48 minutos e 2 histórias são abordadas aqui. A parte do Goki e a parte do Kurama. E eu vou falar pra vocês, tá? Eu achei que essas duas partes ficaram melhores do que as no anime. A do Goki, óbvio, melhor entre aspas. A do Kurama eu acho que ficou infinitamente mais legal. Não porque a do anime é uma bosta e essa daqui é a top. Não, mas é que eu acho que essa daqui, ela entrega mais o que a gente espera. A gente que agora já é adulto, né? Que não tem mais lá os seus 12, 13, 14 anos de idade, que agora a gente já tá lá na faixa tipo 28, 29, 30. A gente espera ver de uma adaptação, tá? Claro que, como eu sempre digo, isso aqui é a minha opinião, você pode ter uma opinião completamente diferente. Yu Yu Hakusho da Netflix é uma reimaginação e muito do que você vai curtir ou não vai depender do quanto que aquilo bata pra você, o quanto que você consiga absorver ou aceitar aquela história, porque não é a história que você assistia lá no anime. Então, sobre o que eu achei maneiro nesse episódio, bom, aqui eu percebi e pra mim ficou meio que claro que eles fizeram uma escolha, tá? Eles vão acelerar a série, isso daí é o que eu percebi, assim, que vai começar a rolar nos próximos episódios, e aí é onde começa a ter aquele medo, né, se vai ficar bom ou não, porque quando dá essa acelerada, muita coisa pode ficar pra trás, muita coisa que a gente às vezes queria ver mais desenvolvida não vai ver, e é aí que você fica com o pé atrás ou pode se decepcionar. Vou ver como isso vai funcionar nos outros 3 episódios. O que eu senti aqui, galera? Eu senti que a equipe, ela tinha a opção de trabalhar com 2 histórias, né? A história do Goki e a história do Kurama. E eles optaram em mexer mais com a história do Kurama, inclusive invertendo a ordem do episódio, e o que geralmente acontece nesses episódios, nessas séries de ação, né? Geralmente a gente tem o desenvolvimento de história no começo e no final, né, nos minutos finais, você tem a ação. Lembrando que aqui eu tô falando da minha experiência como espectador, tá? Não sou crítico, não sou especialista em série, eu sou só um cara que curte muito Yu Yu Hakusho, curte muito ver séries e tô aqui trazendo essa resenha pra vocês. Porque eu não vou ficar me atentando em coisa técnica, visual, isso e aquilo, porque eu acredito que pra gente, cara, o que importa é se a parada é minimamente assistível ou não. Que eu achei legal essa opção porque a série, ela começa com ação. Então já vira um negócio muito maneiro porque ela foge do convencional, né? A parte do Goki é a primeira, é uma parte muito rápida, a caracterização do Goki, esperava que fosse um pouco mais próximo ali do anime, mas entendi o que eles fizeram ali de montagem, da forma humana dele, e não sei porquê, cara, me remeteu até aqueles caras que são meio maníacos, assim, por criança, né? O visual dele, o jeito. Sabe quando você olha e você sente uma vibe ali, daquele cara que fica rondando criança, olhando e tal? Bateu um pouco isso, não sei se foi proposital ou não, mas até ficou interessante porque o Goki, ele tem uma preferência por almas de crianças, né? Pra quem não conhece, ele é um yokai que devora espíritos, por isso que ele usa a bola Gaki. A bola Gaki é um artefato que dá a habilidade de tirar o espírito dos seres humanos com mais facilidade.
interessante. E ali a gente tem uma história mais curta, uma busca mais curta, algumas coisas que aparecem no anime, como os instrumentos usados pelo detetive sobrenatural, eles não aparecem ali, então a parada vai direto. E logo de cara a gente cai no confronto do Yusuke contra o Goki. E eu vou falar pra vocês, tá? É diferente do anime? É diferente. Eu curti mais esse confronto. Óbvio que cada um é cada um no seu universo, mas eu gostei porque esse é mais intenso e esse é mais violento. E ele vai direto, né? Óbvio que tem umas falhas ali. A animação do Goki é perfeita? Não é. Mas eu achei que ficou muito boa por uma série de baixo orçamento, apesar de parecer ali um gráfico de Play 4. E eu acho que o que falhou um pouco ali numa série que tá se propondo a explicar, situar a gente visualmente ou através de narrativa das coisas que estão acontecendo, dos detalhes, faltou aquela explicação do porquê o Yusuke é tão forte, tão ágil e tão resistente. Afinal, no começo do episódio, a gente descobre que o Yusuke não tem habilidade de usar energia espiritual, o que é diferente do anime. No anime, a utilização do Leigan, por exemplo, o Koema explica pra ele, ensina pra ele, e ele faz de primeira. No live action, a gente já percebeu que, por enquanto, a ativação da energia espiritual pelo Yusuke, ela é meio que no reflexo. Claro que fica subentendido que depois que ele ressuscitou, ele tem energia espiritual dentro dele, aflorada e tal, e isso pode ter mexido nas habilidades dele. Uma luta intensa, luta forte, como a luta do primeiro episódio é violenta, é sanguinária, o Yusuke fica estouradaço, né? E o final dela tem a referência direta ao anime, e finaliza de um jeito muito legal. O Yusuke dando aquele Leigan na cara do Goki é muito top. Pra parte do Kurama, que essa daí eu achei interessante. Geralmente as séries japonesas, elas têm uma pegada de pegar um tema básico e dividir ele em camadas, né? E são camadas que às vezes nem são tão profundas, mas eles trabalham esse tema de diferentes óticas, e geralmente são 2 a 3 óticas, né? E isso torna essa narrativa muito rica, muito bacana, porque se conecta mais com o que, digamos, um adulto espera ver numa tela. Não que a versão da história do Kurama no anime seja ruim, eu não tô falando isso, tá? Tudo que eu tô falando aqui é a minha percepção em cima do live action. O anime tá lá intocado, tá top, e se eu for assistir, eu vou curtir pra cacete. Mas eu não posso negar que a forma que eles trabalharam a história do Kurama e dá tempo de tela pra isso, eu achei muito top, né? A história do Kurama, de você ter ali mais detalhes, o Kurama contando a história, falando um pouco mais a respeito disso, eu achei muito legal. De novo, eu também tenho que falar, como a gente tá falando de personagens, a Botan me agradou muito nesse episódio. Eu acho que ela tá sendo um personagem aí, digamos, acessório, que aparece ali com o Koema e manda bem pra caramba, ajudando o Koema nas cenas. Aparece com o Yusuke, cara, a parceria dela com o Yusuke tá muito legal. Ela foi, assim como no anime, de norte pra gente entender como que funciona um pouco a mediunidade do Kuwabara, né? Por mais que aqui no live action eles não desenvolvam, não abordem esse lado, que o Kuwabara tem uma certa mediunidade, por isso que ele se envolve a treta do Yusuke no mundo espiritual. A presença dela tá ficando legal, sabe? É um personagem que eu acho que se tirarem desses 2 primeiros episódios que eu assisti, ele ia perder muito. O que eu achei maneiro aqui que fizeram na história do Kurama é que tem a parada do Kuwabara, né, ter passado por aquele trauma lá no primeiro episódio e depois ver os amigos dele muito machucados, e a gente perceber que o Kuwabara, apesar de ser um cara muito cabeça dura e até meio, entre aspas, burro, ele é um cara que tem um coração muito bom, ele é um cara que tem um senso bacana com relação aos seus amigos, ele tem uma alma de lealdade muito forte, inclusive isso aparece com o Yusuke naquela coisa de se enxergar como rival, né, o cara que você mira e fala, meu, eu quero ser aquele cara, eu quero superar, mas não é uma superação de inveja, de você querer simplesmente ser melhor, é porque você quer subir, e aí pra subir você vai atrás de quem já tá lá no topo. Quando ele vê a história do Kurama e ele lembra da galera dele, né, sendo machucada pela experiência que ele teve com o yokai, ele ser um cara que demonstra preconceito contra o Kurama,
Isso já é uma outra camada muito legal, porque traz um outro lado pra história. Porque no anime a gente tem aquela interação do Yusuke e o Kurama, né? O Yusuke entendendo ele e querendo ajudar a salvar a mãe dele. Inclusive essa parte que ele encontra com a mãe, o hospital também, eu acho que foi muito bem trabalhada. Inclusive o Kurama troca de roupa, o que não faz muito sentido essa troca de roupa, mas ele troca de roupa. Ali a gente tem o Yusuke mudando o pensamento dele, porque ele entendeu o que é o yokai, que existem vários yokais, existem várias formas de você evoluir, né? Uma pessoa ruim pode ficar boa. E você tem o Kuwabara vindo com um certo nível de preconceito, mas não porque ele é um cara mau, e sim por causa daquilo que ele passou, e ele simplesmente não quer passar de novo. Uma coisa que também bate muito forte nesse episódio, e eu acho que a parte mais emocionante, é quando o Yusuke vai atrás do Kurama pra ajudar ele, depois que ele descobre a respeito do preço que o Espelho das Trevas cobra pra realizar o desejo. E ele entrando ali naquele mundo e querendo ajudar o Kurama, e o Kurama não entendendo porquê, e ele verbaliza isso dizendo que ele sabe o que é ver uma mãe chorando por um filho. Aquilo ali eu achei muito top, achei que foi certeiro no roteiro, trouxe muito peso pra aquela cena, porque a gente lembra que, cara, o Yusuke, ele mudou muito do que era o pensamento dele por conta dele ver como que as pessoas realmente tinham sentimento por ele e principalmente como a mãe dele ficou, né? E essa coisa dele trazer essa experiência, de falar isso pro Kurama, ele meio que mostra que ele tá ali pelo Kurama, mas ele também tá ali pela mãe do Kurama. Mais que a cena do anime já tenha esse peso, já tenha essa força, a gente vê isso no live action depois da construção e do tempo de tela que teve do Kurama e da história dele, cair nesse final, você cair nessa ligação entre os dois, cara, isso foi, eu acho que foi muito certeiro, foi uma das partes mais emocionantes que eu vi no episódio até agora. Inclusive, eu acho que pro futuro isso dá sentido pra série, porque ali a gente entende o porquê vai rolar a ligação entre o Kurama e o Yusuke. E a gente termina o episódio com a aparição do Riei, porque o Riei, durante esse episódio, ele usa a adaga pra abrir o terceiro olho dele, que até então não é dito se é o Jagan ou não, mas ali a participação do Riei foi incrível, foi top, ele usando a velocidade dele pra correr atrás do carro e depois dando aquele corte que ele parte o carro ao meio, né, seguindo ali Pérola da Lágrima, que a Yukina chorou no meio do episódio, e sim, a Yukina já aparece nesse episódio e a gente já começa a sentir que a ligação da Yukina e do Riei vai guiar o próximo episódio. Inclusive, parece até que o Riei, ele vai ser apresentado como um anti-herói. Óbvio que eu preciso assistir o terceiro episódio pra ver se vai ser assim mesmo ou não, né? E isso também é uma coisa positiva, porque como a série vai ser meio rápida, né? Isso já tá meio explícita. Você mostrar o Riei como anti-herói e desenvolver ele ali e mostrando um confronto que vai rolar contra o Yusuke, muito provavelmente por causa do Yusuke, que vai querer meter o louco e capturar ele, e ele que também é folgadão e vai querer bater de frente com o caçador do mundo espiritual, vai fazer sentido, né, pra você resolver a situação mais rápida, porque eles não vão ter tempo de desenvolver o personagem como eles fizeram no anime. Outra coisa também positiva é o Tarukani, né, que ali a gente também entende quem é o Tarukani, o poder dele. Teve uma modificação na história, e falando em buraco no mundo das trevas e falando em Tarukani e Sakio, o episódio termina com a aparição dos irmãos Toguro. Então no próximo episódio a gente talvez já tenha aí a aparição dos irmãos Toguro, uma participação deles, talvez um diálogo, alguma coisa. E eu vou falar uma coisa, ali, não sei pra vocês, mas quando eu tava assistindo, o áudio ficou meio zoado quando apareceu ali a dublagem, mas ouvir a voz do Toguro, que é o dublador do Stallone, cara, foi muito louco, sabe? De verdade, segundo episódio e a dublagem oficial, de novo, tá elevando muito o nível do live action. Esse episódio, esse live action, tá perfeito? Obviamente não. Muita gente provavelmente não está gostando e não vai gostar, porque, de novo, é uma reimaginação. Você não vai encontrar ali o que você assistia no anime, mas é uma forma de recontar a história, como a galera comentou, né, no vídeo anterior, mostrar como aqueles personagens seriam se eles fossem mais reais. E eu acho que agora, no segundo episódio até agora, tá mandando muito bem nisso. Vamos ver
nos próximos. Ainda tem 3, né? Aí o que será que vai acontecer? Será que nesses 3 vai cagar ou nesses 3 vai continuar dando certo, né? Coloca aí nos comentários. Você já assistiu esse episódio? Você vai assistir? Comenta aí se você vai assistir, qual que é a sua expectativa, se você já assistiu, o que você achou. E me fala, essa série tá te agradando ou não? Saber muita opinião de vocês. A gente vai se ver num próximo vídeo aí com mais resenha aí do episódio de Yu Yu. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente se vê numa próxima. Falou, valeu. Como sempre, é nóis!